Vamos continuar nossos estudos. Então, estou aqui no item 3.9, bloco 4, eixo temático 4, toxicologia ocupacional. Estamos falando aqui do CNU, né? A gente está estudando para auditor fiscal do trabalho, esse bloco 4 inteirinho. Já chegamos no 3.9 e aí vamos falar de exposição ocupacional e seus efeitos. Então, vamos fazer o parentezinho inicial e depois eu trago duas questões resolvidas para vocês. A exposição ocupacional a agentes tóxicos é uma preocupação importante em saúde ocupacional e é estudada dentro do campo da toxicologia, né? Não é à toa, tá aqui. Aqui estão uns pontos-chave sobre a exposição ocupacional e os seus efeitos. Exposição ocupacional, pessoal, refere-se à presença ou contato de trabalhadores com agentes tóxicos durante o desempenho de suas atividades laborais. Esses agentes podem incluir substâncias químicas, biológicas, físicas e também ergonômicas presentes no ambiente de trabalho, como produtos químicos industriais, poeiras, fumos, vapores, radiação, ruído, micro-organismos patogênicos, entre outros. A exposição ocupacional pode ocorrer por inalação, ingestão, contato cutâneo, contato ocular, injeção, dependendo da natureza do agente tóxico e das condições do trabalho. Certo? A gente está falando disso já faz ali desde o 3.1, a gente está falando de todas essas coisas. Os efeitos em toxicologia ocupacional da exposição ocupacional a agentes tóxicos podem variar desde leve irritação até danos crônicos graves à saúde e até a morte. Os efeitos podem ser agudos, manifestando-se imediatamente após a exposição, ou crônico, desenvolvendo-se ao longo do tempo após exposição repetidas ou prolongadas. Alguns dos efeitos comuns incluem irritação na pele, nas vias respiratórias, nos olhos, doenças respiratórias, distúrbios neurológicos, doenças hepáticas ou renais, distúrbios reprodutivos, distúrbios musculoesqueléticos, câncer ocupacional, entre outros. Os efeitos tóxicos podem ser detectados através de testes clínicos, exames laboratoriais, monitoramento da saúde dos trabalhadores e também estudos epidemiológicos. E a avaliação, né? Então, a pessoa está ali exposta, tem os seus efeitos, e aí a gente precisa o quê? Fazer o quê? Avaliar os riscos. A avaliação dos riscos associados à exposição ocupacional é essencial para identificar os perigos no local de trabalho, determinar a probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde e implementar medidas de controle adequadas para proteger os trabalhadores. Isso envolve a identificação dos agentes tóxicos presentes no ambiente de trabalho, a avaliação das vias de exposição, a medição das concentrações dos agentes tóxicos no ar, a avaliação da frequência e duração da exposição e a análise dos efeitos potenciais à saúde. Em resumo, a exposição ocupacional a agentes tóxicos é uma preocupação significativa em saúde ocupacional. Os efeitos dessas exposições podem ter sérias consequências para a saúde dos trabalhadores. Portanto, é fundamental implementar medidas de prevenção, controle e monitoramento para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. Vamos fazer as nossas questões aqui, que eu acredito que se encaixe nesse tempo. Primeira questão. Essa questão, pessoal, até dei uma ênfase aqui, porque é da Sesgran Rio. E é bem legal, porque entrou num ramo que eu particularmente adoro, que são os cálculos. Né? Não é à toa que eu sou engenheira. Bora lá. Um técnico realizou a avaliação ambiental de uma substância química que apresenta ação generalizada sobre o organismo, absorção apenas por via respiratória e cujo efeito sobre a pessoa depende da quantidade absorvida. De acordo com o anexo 11 da NR15, e aí vocês podem pensar, né? Ah, é de 2011, a NR15 mudou, mas isso está igual. Então, essa questão vale. Essa substância tem limite de tolerância de 20 ppm, 20 partes por bilhão, e fator de desvio de 1,5. Das 10 amostras realizadas, 8 revelaram concentrações variando entre 15 e 20 ppm e 2 entre 21 e 25 ppm. A concentração média foi de 18 ppm. Analisando esses dados, conclui-se que o valor máximo é igual a... Pessoal,
O anexo 11 da NR15, no seu item 7, diz que cada uma das concentrações obtidas da amostragem não deve ultrapassar os valores obtidos na equação que segue, sob pena de ser considerada situação de risco grave e iminente. Então, tem uma formulazinha aqui para o valor máximo. E essa formulazinha é: valor máximo é igual ao limite de tolerância vezes o fator de desvio. E eu vou até colocar aqui no próximo slide essa formulinha e toda a resolução para vocês acompanharem comigo. Então, tá aqui a resolução, a formulazinha, valor máximo, limite de tolerância vezes o fator de desvio. Então, 20 vezes 1,5 deu 30 ppm. Bem, no item 8, diz que o limite de tolerância será considerado excedido quando a média aritmética das concentrações ultrapassar os valores fixados no quadro da NR. Bem, a média está dizendo ali que é 18. Podemos concluir que o limite de tolerância 20 não ultrapassou a fórmula apresentada, certo? E o valor máximo deu 30. Então, analisando o resultado, pode-se ver que, segundo o item 7, nenhuma das concentrações, né, porque está dizendo aqui 8 variou entre 15 e 20, e as duas variando entre 21 e 25, nenhuma delas ultrapassou o valor máximo de 30 ppm. Logo, não representa risco grave iminente. Então, voltando à questão, o que a gente mostra aqui, pessoal? O que a gente vê? Que a alternativa correta é a E de elefante, 30 ppm, e a atividade não é insalubre porque não ultrapassou o valor analisado. Certo? Adorei essa questão. Trouxe para vocês aqui com muita vontade, porque é da nossa banca, dá para ver como eles trabalham. Como eu digo para vocês, Sesgran Rio sempre vai buscar algo na norma. Então, fiquem de olho, estudem a norma. Por isso que eu faço aqui, ó, uma coisa bem rápida mesmo de orientação. Ah, Soraya, vendo seus vídeos, eu vou passar na prova. Você vai ter ali fonte de que você vai pesquisar, você vai ter outras aulas mais completas de cada uma das NRs e você vai ter a oportunidade de ver algumas questões respondidas e comentadas, inclusive questões da nossa banca, para ver como eles pensam, como eles trabalham, que é mais ou menos do mesmo jeito. Outra questão que também é da Sesgran Rio, pessoal, e aí eu trouxe para vocês, lembrando que mudou algumas coisas na norma? Mudou. Mas aí, e mesmo assim, eu quis trazer porque nem tudo mudou. E aí a gente consegue ainda fazer, tirar como base como que a nossa banca funciona. É de 2014, diz assim: os locais de trabalho devem ser dotados de condições acústicas adequadas à comunicação telefônica, adotando-se medidas tais como o arranjo físico geral e dos postos de trabalho, pisos e paredes, isolamento acústico do ruído externo, tamanho, forma, revestimento e distribuição das divisórias entre os postos. Com o fim de atender o disposto no item 17.5.2 e a linha A da NR 17, que recomenda que os níveis de ruído estejam de acordo com o estabelecido na NBR 10.152, norma brasileira registrada no Inmetro, segundo a NR17, o nível de ruído aceitável para efeito de conforto e a curva de avaliação de ruído NC não devem ultrapassar, respectivamente, e daqui os valores de níveis em dB. E aí, eu trouxe essa questão também, porque é da Sesgran Rio. Ah, a Soraya está desatualizada? Até certo ponto, tá? Porque vocês precisam ver como que essa banca pensa, como que ela trabalha. E aí eu fui buscar ali na NR17 a solução, né? Então, no item 17.8.4.1.1 diz o seguinte: o nível de ruído de fundo para o conforto deve respeitar os valores de referência para ambientes internos de acordo com a finalidade de uso estabelecida em normas técnicas oficiais. E o outro item abaixo, 17.8.4.1.2, diz: para os demais casos, o nível de ruído de fundo aceitável para efeito de conforto acústico será de 65 dBA.
Bem, pessoal, essa questão está desatualizada, como eu já falei. A norma não traz mais menção sobre o valor de curva de avaliação de ruído, mas trouxe essa questão por ser da nossa banca, para termos uma ideia que sim, temos que saber as normas regulamentadoras, temos que saber tudo das normas regulamentadoras. A banca traz essas questões bem estruturadas e pede coisas simples que estão nas normas. Por isso é muito importante entender as suas nuances. Nosso estudo tem que ir além da leitura para entender as demandas da banca. Eu tenho aulas aqui sobre as normas regulamentadoras na área aberta do meu canal. Tem muita gente que estuda por lá, mas também tenho aulas mais detalhadas na área de membros aqui no meu canal do YouTube. Clique no botão Seja Membro e saiba mais sobre as normas regulamentadoras atualizadas para estar atualizado sobre as normas e, consequentemente, ir melhor nas provas dessa área aqui. Beleza? Vamos agora para o item 3.10, limite de tolerância, limite de exposição ocupacional. Vejo vocês na próxima aula.